Mari Magalhães na voz, jornalista, e a gente está aqui no terceiro episódio do videocast especial sobre departamento de fotografia, trocando uma ideia aí com novos profissionais da área de cinematografia. Esse projeto é um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo e operacionalizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Aparecida de Goiânia. E hoje a gente vai trocar uma ideia com Hudson Cândido. Hudson é formado em cinema e audiovisual pela UEG e atua principalmente como diretor de fotografia, elétrica e montagem. Tem experiência em diversas etapas de produção audiovisual, com ênfase na criação de imagens expressivas e na operação técnica de equipamentos. Desenvolve projetos autorais pela Duluna Produções, onde colabora na produção de curtas-metragens, peças publicitárias e conteúdos educativos, sempre buscando soluções visuais criativas e narrativas potentes. Tive um delay aí, mas é para assimilar esse conteúdo de peso aí, esse portfólio de peso. Salve, salve, Hudson. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Hudson, essa gama de experiência aí começou quando? Quando que você começou? Como que foi essa experiência de entrar na fotografia, no audiovisual? Então, eu acho que o audiovisual ele chegou para mim muito cedo, assim. Desde 2013 eu comecei, sim, de forma amadora, obviamente. Eu comecei com a fotografia estilo, e depois eu fui para edição, peguei ali aquele boom do YouTube, assim, onde todo mundo queria ter seu canal, então eu juntava com meus amigos e tentava produzir os conteúdos que eles queriam gravar, então eu acho que dali eu já tinha começado a entender que eu gostava muito de audiovisual e que para mim fazia sentido. Você era novo assim, moleque ainda? Não, tinha recém saído do ensino médio, fazendo 1000 coisas, assim, não parava de jeito nenhum, e o audiovisual foi um lugar onde eu gastei um pouco ali de tempo, né, de criatividade, de esforço também. E de forma profissional, eu entrei no curso de cinema e audiovisual pela UEG em 2018, onde eu comecei de fato a entender sobre o universo, entender sobre o mercado, entender de uma forma mais correta, talvez, de como criar uma boa história, de como as coisas funcionam em conjunto. Então, esse início do curso foi muito positivo para mim, porque eu realmente entendi que eu gostava e que para mim fazia sentido. Eu finalizei o curso em 2023, e a partir de lá eu venho tentando sobreviver de audiovisual e tá funcionando. Acho que essa é a resposta de que iniciar lá fez tudo hoje fazer sentido e ter dado tudo certo. Que massa. E você pegou aí uma fase da pandemia, né, nesse início seu de trajetória, assim, como é que foi isso? Construir a sua identidade profissional? Quais caminhos que você queria? Esse atravessamento da pandemia, como que ele atravessou também o seu trabalho? Então, a pandemia não foi um problema para mim, assim, para ser bem sincero, porque o audiovisual ele mudou também, né? Então, no mesmo tempo que a gente estava ali sem poder fazer esse contato presencial, as lives apareceram. Então, eu acho que trazendo um pouco da minha formação dentro da UEG, eu acho que eu ter participado da TV UEG por algum tempo me deu uma bagagem suficiente para trabalhar com live, tipo assim, poder reinventar. Eu também já editava, então eu tinha a possibilidade dos trabalhos home office que foram aparecendo. Então eu posso dizer com tranquilidade que a pandemia não me deixou fora do audiovisual, muito, muito pelo contrário, ela me integrou mais, só que me realocando no que era demanda no momento. Então eu acho que eu soube aproveitar bastante essa demanda e fazer disso um período de experiência também, né? Porque o consumo ele não vai parar, né? O consumo ele não vai parar e a gente precisa estar atento a isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre aprendendo, a gente precisa sempre se atualizar. E foi nesse período onde eu consegui ter essa sagacidade de
de entender, olha, não vai dar para fazer o que você quer agora, faz isso aqui, que é o que está precisando, assim. Precisando. Então, eu acho que foi muito positivo. Legal. E hoje, dentro do departamento de fotografia, qual é a sua atuação principal? O que você mais faz? Então, hoje eu me identifico no audiovisual no geral como diretor de fotografia, mas eu sou muito da filosofia que eu preciso estar participando, eu sou da filosofia que eu preciso estar dentro. Então, eu gosto muito de estar ali também na elétrica, que é uma área que complementa, assim, por conta da iluminação, por conta do fazer mesmo. E quando eu estou nesse trabalho de elétrica, também estou aprendendo, eu estou pegando experiência com pessoas mais experientes do que eu. Então, aprender como assistente, absorver isso para você colocar em prática como diretor de fotografia, nas oportunidades que forem lançadas, obviamente, também é muito positivo. Então, eu sou da filosofia que, sim, eu quero ser futuramente um diretor de fotografia experiente, mas eu entendo o meu processo, eu entendo a minha curva de aprendizado e eu sei o que eu preciso chegar para chegar com muita bagagem, assim. Então, e eu também me lanço como montador, porque, enfim, se a gente grava, a gente precisa editar, você precisa ter essa noção do pré, do pós. Então, eu também me coloco nessa condição de montador para projetos que eu acho interessante. Assim, eu não sou uma pessoa que está querendo sobreviver de montagem, mas montar o que a gente faz, montar as nossas próprias ideias é extremamente importante. Então, eu me coloco assim como diretor de fotografia, mas também flertando com as coisas que são possíveis, assim. Eu acho que você faz uma rotatividade ali em vários campos, né, necessários, assim. Bem multifacetado você, né? Você é capaz de várias habilidades dentro dessa área audiovisual, assim. Você conhece todos os processos dentro da produção audiovisual? Eu acho que isso é muito mérito da formação. Eu acho que o curso de cinema pela UEG, ele te capacita a estar em muitas funções. Ele te capacita a você, a pelo menos despertar o que o outro precisa para você entender o conjunto, assim. Então, saber transitar entre as áreas é extremamente importante, mesmo que você não vá colocar em foco tudo. É importante você ter esse conhecimento base para poder saber como funciona. Então, e outra coisa, é impossível você estar dentro do cinema e não ser fascinado por criar. Então, criando, assim, eu acho que me desperta essa experiência de estar me lançando em várias outras coisas. Eu acho que o importante é participar dessa criação, participar desse processo que é muito positivo. Massa. E na hora de criar, assim, o que vem de referência para você? Quando você vai criar um vídeo, quando você vai... Mostra o filme dele, ele vai mostrar o material dele. Ah, pode crer. Vamos conferir, então, um trabalho do Hudson Cândido aí, que ele fez. Confere aí. Homem negro, inferno branco tipo Tarantino. Homem branco, inferno banto tipo tá tirando. Os menor tá desesperado tipo atirando. Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando? É que as ruas me lembram o massacre da Serra Elétrica. Eles tentam roubar, é o massacre da cerca elétrica. E o rap preocupa com o povo, preocupa com a métrica. Mas os tentáculos do povo é o que vai me afundar. E o olho que me julga precisa fazer regime, ou algo de nós dois vai estar lá na cena do crime. Eu só querendo eu e minha mina na fila do cine, vendo o filme da minha vitória. Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória. Já foram farsa, vamos contar nossa história. Quilombos, favelas, do futuro seremos reis. Charles, seremos a negra mais linda desse baile charme. A negra velha mais sábia, crianças a chave. Eles são cadeados, já foram corrente, sabe? O lado negro da força, mato com meu sabre, te corto com meu sabre. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. Tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso. Já disse, pretos no topo e eu falava sério. Tipo BK, me veja como exemplo. Minha quebrada na merda, minha city fora do mapa, mano. Pros meus irmãos eu sou exemplo. Não nasce branco, pra nascer franco, não nasce banco. Mesmo assim a parte quer sentar.
sou elétrico, tenho em minha resistência. Sou DV Afrotribo, pondo fim na concorrência. Ganhar dinheiro, tipo cassino de Scorsese. Gastar dinheiro, tipo até que a sorte nos separe. Mas não se drogam, penso até que a morte nos ampare. E a bola de cristal do boy, a taça de Campari. E o morro chora, desespero e ainda tem barro lá. Prefeito diz, senhor é meu pastor, mas nada te asfaltará. Você viu aí um trabalho audiovisual do Hudson, que é seu TCC, né, cara? Comenta um pouco disso, porque eu vi que você flerta muito com a cultura de rua, com o hip hop, e eu sou uma ativista aí, defensora do hip hop goiano. Você traz algumas pessoas. Queria que você falasse um pouco desse TCC, o que você quis abordar dentro da temática. Então, o meu TCC em específico, ele é um trabalho extremamente pessoal, assim. Aquilo ali foi idealizado e pensado por mim, mas é um trabalho que ele vem de uma luta também. O meu TCC é sobre a construção da fotografia na pele negra, e as pessoas que aparecem são meus amigos, são as pessoas que eu me identifico, são as pessoas que eu gosto, e para mim que faz total sentido você fazer algo que você gosta com as pessoas que você gosta. E apesar de ser um videoclipe, é um material de muito estudo, assim. Então, quando eu tento trabalhar a fotografia na pele negra a partir de um olhar periférico, um olhar profissional também, mas é uma ideia de mostrar que existe particularidades na pele negra e elas precisam estar presentes. Esse cuidado com a pele negra, ele precisa estar presente. Então, eu fotografo pensando nisso, eu fotografo pensando na pele, pensando nos tons. Então, existe uma variedade de tons de pele negra dentro desse TCC, e isso, para mim, é um experimento. Tipo assim, é um experimento, é algo que fez muito sentido para mim, e eu quis trazer para esse videoclipe. Interessante, porque é uma temática que, não sei se ainda há, mas dentro do audiovisual, da fotografia, há constantes reclamações de pessoas que são registradas, são fotografadas, que reclamam que a tonalização de pele variou, né, ou embranqueceu a pessoa. O seu estudo parte disso, então, né, de ter esse cuidado mesmo. Sim, eu acho que a estética do preto, ela precisa ser respeitada em todas as produções, assim. Eu acho que esse olhar cuidadoso com a pele negra, ele precisa ser respeitado, e esse trabalho eu fiz com esse pensamento, assim, de levar em conta as características, levar em conta o que eu considero também, porque é um trabalho pessoal e não tem como eu desassociar isso, desse respeito, desse cuidado com a pele negra, porque, enfim, se eu pensando nisso eu não tenho cuidado, quem vai ter, assim, tipo, Sim. Eu também trabalho com a ideia de que é importante a gente falar do processo. Então esse material, ele tem um making of que fala sobre o meu processo de criação durante a cena, o que eu pensei. Então, para facilitar também para as pessoas, nossa, como isso foi realizado. Então eu pensei de tudo um pouco ali para poder fazer sentido. E esse material está disponível no YouTube, galera pode acompanhar aí, né? E é isso, Hudson. E eu queria que você falasse um pouco também de referências. Eu sei que você tem trabalhos incríveis aí, e para além desse que a gente mostrou, a gente vai mostrar mais um trecho de um. Queria que você apresentasse ele e falasse um pouco sobre. Esse trabalho é um trabalho recente, é o Chica Machado, que é um documentário que fala sobre Chica, que foi uma ex-escrava da nação Mina, que tem uma história trazida pela oralidade. A diretora é a Renata Rosa, ela me convidou, assim, para fotografar junto com o Fernão, e esse trabalho, ele me despertou alguma coisa, assim, que eu também queria saber o quanto da fotografia, o quanto que a fotografia conseguiria contribuir por isso. Então, contribuir por filme num todo. Então, eu acho que a partir disso, eu acredito que as referências dos trabalhos que eu já vinha fazendo anteriormente, através das referências, eu acho que eu me inspiro muito nas pessoas que fazem audiovisual aqui. Eu acho que as minhas maiores referências são os meus amigos, as minhas maiores referências são as pessoas pretas que eu vejo trampando em set. Então, eu gosto muito de falar que eu sou fruto de excelentes profissionais
que eu tive contato. Então, as minhas maiores referências, elas estão aqui dentro do estado. E para mim isso é muito importante, porque você chegar a apresentar um filme e você ver que aquilo ali é um conjunto de possibilidades, de aprendizado que você vem acumulando ao longo do tempo, e você chega, realiza um filme que você sai feliz, tanto do processo, quanto do resultado, quanto da estreia, quanto do público. Então, é sim sinal que eu estou municiado de boas referências, eu estou municiado de bons profissionais, eu estou municiado de bons amigos também, né? Então, esse trabalho é um pouco especial, porque ele me fez olhar um pouco, tipo assim, voltar e falar, nossa, como chegamos aqui. Então, é um pouco disso, assim. É massa, porque a gente às vezes pensa em referências nacionais e internacionais fora do nosso território, né? E é legal que a gente troca uma ideia aqui com as pessoas de novos profissionais e todos eles cavam essa referência aqui no nosso território goiano, e isso é incrível, eu acho massa. Porque você já é uma referência, né? Você se sente assim? Você se coloca nesse lugar já com uma referência de ser um profissional da área? Você já se vê nesse lugar de referência? Então, eu acho que não. Eu acho que não, mas eu sou uma pessoa que sou notada, isso eu acredito que sim. Eu conheço poucos na nossa realidade do audiovisual goiano, eu conheço poucos diretores de fotografia que são negros, assim, que trampam profissionalmente em Goiás. E talvez eu me colocando assim, talvez as pessoas entendam que é uma possibilidade também. Eu acho que também falar do que gosta sempre, assim, é muito positivo. Então, eu tô sempre falando do que eu gosto, tô sempre falando positivamente do audiovisual, porque eu acho que isso tá em falta também, assim. A gente tem várias críticas e elas são fundamentadas na nossa ausência, assim. A gente tem uma barreira de estrutura, a gente tem uma barreira de editais, a gente tem uma barreira que é das minorias também. Eu acredito que o audiovisual, ele não é equilibrado. Então, e quando você se coloca como diretor de fotografia, sendo negro ou etc., você também, de alguma certa forma, é um ato de resistência. Eu acho que você estar em set em Goiás, profissionalmente, sendo negro, já é um ato de resistência. Então, eu sou atento, assim. E se eu for uma referência, que seja do ponto de vista mais positivo possível, assim. Eu sou uma pessoa que tento difundir ao máximo, tanto com oficinas. Eu acho que esse aprendizado, ele precisa também ser compartilhado. E talvez... Você traz para o lado educativo também, né? Seu trabalho, você dá muita oficina, né? Sim, felizmente eu fui recebido de braços abertos pelo pessoal do Favera para ser instrutor em algumas oficinas deles. Nossa. E é algo que eu já tinha muita vontade antes, que era de falar sobre o que eu gosto e tentar passar isso. E outra coisa, você também trabalha com sonhos, você trabalha com as crianças ali, criando uma primeira história, você trabalha movimentando uma criatividade que ela é impossível passar desapercebida durante qualquer pessoa que está dentro de uma sala de aula. Então isso para mim é extremamente importante. Massa. E o cenário do audiovisual está aquecido, né? Como é que você está vendo sobre isso? Ah, é verdade. Mostra aí o vídeo documentário Chica, né? Chica Machado. Chica Machado, roda. Ali é a branca, aquela tem as costas parecendo as costas de uma santa lá. Você não... de lá pra cá, né? Que parece. Nas costas, né? Uhum. A cabeça, o formato das costas. Desde Parece quando eu vim mesmo. aqui, desde eu pequena, eu observei que tem um mistério nessa gruta aqui. Você já ouviu falar da Chica Machado? Já muito, era perto do Cocal. Era uma das reis, a rei era rei naquela época. A Chica Machado não era a princesa Isabel? Eu creio que aqui tem gruta que foram os funcionários de Chica que fez. Eu acredito em tudo. Ela andava era no ouro. Ela foi uma rainha. Vocês curtiram aí um pouco do documentário Chica Machado,
que já está disponível, né? Não, ele tá em processo de distribuição, mas... Então foi um spoiler aí, hein? É um spoiler, sim, para vocês. Obrigada, Hudson. Hudson, vamos retomar sobre as produções do Luna. Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, que é um coletivo, né? O que vocês desenvolvem, como que é o trabalho de vocês? Então, a do Luna, ela nasce dentro da universidade, assim, e ela vem de uma necessidade de conseguir ter uma estrutura mínima para fazer nossas próprias produções, assim. Eu acho que a do Luna, ela foi crescendo o material humano dela ao longo dos anos, assim, mas o foco sempre foi o mesmo, da gente ter uma estrutura mínima, porque a gente sabe, para produzir audiovisual não é nada barato. Qualquer coisa que você vai ter vai custar um valor muito caro, assim. Então, eu acho que quando você reúne pessoas que têm o mesmo objetivo que você, e essas pessoas, elas pensam em construir uma estrutura mínima ali para atender os projetos, acaba que vai dando certo, né? Então, a do Luna, ela é isso, ela é fruto de uma estrutura para realizar os próprios projetos, e a gente começou com essa ideia de produzir em coletivo, porque quando você trabalha pensando não só no trabalho, em nenhum trabalho específico, mas ao longo do tempo, assim, você consegue ver que faz sentido. Então, quando a gente se reúne, a gente vai gravar e a gente vê que a gente está usando tudo nosso, e ver que aquela estrutura mínima ali vai implicar numa qualidade melhor, isso faz bastante sentido. E a gente coliga muito com a galera que tem esse mesmo pensamento. Então, a do Luna, ela apoia diversas pessoas assim, que têm essa necessidade, essa vontade de trabalhar com a estrutura mínima. Então, a gente sabe como é dificultoso o aluno da universidade ter acesso aos equipamentos assim, para fora da universidade. Então, a gente trabalha com essa etapa de descontos para alunos da UEG. Então, a gente tenta fortalecer da nossa maneira. Assim. Obviamente, a gente hoje já está numa escala de produzir para fora do mercado, produzir fora de edital, e se tornando assim, uma locadora também para poder alocar esses equipamentos. Isso é só fruto de um coletivo que tem 8 pessoas. Eu acho que é impossível passar sem falar o nome de todo mundo. Tem eu, tem o Luiz, tem a Bruna, tem a Lara Vitória, tem a Vitória Nolasco, tem o Leonard, tem a Yara, que hoje tá fora trabalhando, e enfim, tem o Eric, que é um diretor, que inclusive a gente está trabalhando na finalização de um documentário que foi produzido com os equipamentos da do Luna. Então isso a gente entende como algo extremamente positivo, e isso vem de uma união mesmo. A gente vem de uma união, de uma parceria de longo tempo, que assim, a gente pensa nessas parcerias, a gente pensa nesses trabalhos, a gente pensa em qualidade, a gente pensa em respeitar o processo e essa curva, assim. Então, a do Luna é muito do nosso sonho, assim. A do Luna é muito parte do sonho de todo mundo ali. É ver que dá para fazer, né? O que a gente pode fazer com o que a gente tem, não desistir, né? E manter essa constância, esse fazer, né? Esse fazer cinema, assim. Eu vejo que esse trabalho, ele parte muito dessa dificuldade também, dessa... Queria saber até como que vocês fazem isso, quando vocês veem uma dificuldade de estar faltando um equipamento, uma parte técnica, uma coisa que vocês veem que não ia dar certo daquele jeito. Como que vocês driblam essas dificuldades, assim, na hora de produzir alguma coisa? Como que você faz para... teve uma adversidade, teve uma situação que era planejada de um jeito e não deu certo. Como vocês fazem para driblar isso? Hoje a gente trabalha com a barreira de estrutura, assim, é óbvio. A gente pegar o mercado do audiovisual goiano e fazer uma comparação de base com o cinema do eixo, né, Rio-São Paulo, a gente vai lidar com a barreira de estrutura que é muito perceptível, assim. Eu acho que a gente, aqui, fazendo um cinema que é quase um ato de resistência nas condições que a gente tem, a gente precisa se reinventar. A gente precisa saber se a
se o orçamento cabe. Então, obviamente, a gente está ali trabalhando sem saber se a tabela que a gente gostaria de receber vai estar sendo respeitada por conta do plano de gravar um filme. Assim, eu acho que determinadas produções vão conseguir atender minimamente ali as questões de cachê e equipamento, e as que não têm, como isso vai reverberar, eles vão manter os equipamentos ou vão manter um cachê justo, um cachê honesto? Então a gente trabalha com esse cinema de estrutura que, assim, é sempre uma briga de para onde o dinheiro vai. E outra coisa, a gente está vivendo assim um período muito positivo, né, com a força dos editais, que a gente sabe que é de extrema importância. Tá aquecido, a manutenção desses editais para a gente consiga trabalhando com cinema. E essas dificuldades, elas vão aparecer quando a gente não tiver esses editais. Até quando, né, vai estar esses editais, essa a gente tem essa preocupação, porque a gente sabe que os profissionais, eles vão precisar estar trabalhando, eles vão precisar passar por essa dificuldade de talvez passar um período ali sem edital. Vou fazer uma ressalva ali, 2018, que foi foi uma notícia assim impressionante, assim, negativamente, para esses editais. E outra coisa é pensar assim, a gente vai produzir só se tiver a estrutura ideal pra gente, né? Então eu sou muito da filosofia que você precisa produzir com o que você tem na mão, assim. Eu produzo com o celular também, porque eu acho que se eu não consigo fazer com a câmera, se eu não consigo fazer com dinheiro, eu tenho o celular na mão, assim, é super possível. Então a gente precisa estar muito atento ao mercado, a gente precisa estar muito atento aos editais, a gente precisa cobrar quem precisa cobrar, para que a gente consiga fomentar o universo e manter ele aquecido. Assim, é muito, muito positivo quando você vê você trabalhando, mas você sabe que tem a oportunidade para o próximo ali, você sabe que muitas das vezes você não vai conseguir, então você vai conseguir indicar e receber indicação. Então a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa se adaptar à estrutura. Nossa. A gente precisa se adaptar ao orçamento, a gente precisa se adaptar também à prática de pensar que o material humano também é muito importante. Às vezes os equipamentos são fundamentais, mas assim, estar em um set recebendo um cachê honesto é muito positivo, é muito bom, e a gente precisa brigar cada dia mais para que tenha tanta estrutura, tenha os editais, para que a gente consiga fazer as produções minimamente com a estrutura necessária. Assim. Que se mantenha, né? Porque se a gente perde um pouco desses recursos, né, entra num período aí preocupante, né, para profissionais, mas eu gosto porque você também mostra esse cinema de guerrilha na veia, assim, eu acho muito da hora, Hudson, é isso que me faz mais te admirar. Mas, assim, o que a gente pode perceber dos erros mais comuns para quem está iniciando? Porque eu vejo que você dribla as adversidades, assim, você é rápido, técnico também, porque eu acho que você tentar reproduzir uma coisa que você tinha em mente por um celular, por exemplo, igual você falou, não tem isso, vai de celular mesmo e tal, não sei o quê. Mas o que você acha que é erro mais comum, assim, quando a gente está iniciando nessa área, que as pessoas cometem, assim, e que você aprendeu e que dá para superar? Assim, falando especificamente da área que eu atuo, eu acho que os erros que eu identifico em mim mesmo era confiar muito na câmera, e a fotografia não é só isso, assim, ela é um conjunto de técnicas, assim, ela é um conjunto, você precisa saber enquadrar bem, você precisa saber iluminar bem, você precisa saber movimentar a câmera, ela é uma extensão de um olhar, ela é uma extensão de um corpo, então que movimento que essa câmera precisa ter. Então, eu acho que os erros iniciais são mais no campo de ainda não aprendi, então errei esse aqui, mas eu aprendi com o meu erro. Então, eu acho que você olhar para os seus trabalhos anteriores e olhar com críticas, assim, para você falar, olha, nisso aqui eu posso melhorar. Todo mundo, se eu pegar um trabalho meu de 5 anos atrás e olhar ele hoje, eu falo, nossa, eu faria totalmente diferente. Então, a gente precisa estar sempre voltando nesses trabalhos para poder saber onde a gente errou e no que a gente pode melhorar. Não existe uma regra, né? Tipo,
tipo assim, não existe uma regra da forma com que você vai fazer. Então é normal você bater cabeça e talvez não saber a forma adequada. Então isso é natural. Que vai funcionar, né, isso é natural para cada um. Então a gente vai bater cabeça, a gente vai errar bastante e a gente precisa saber que isso é natural. Então olha para o erro com muita sabedoria e volta pro próximo com mais bagagem, com mais experiência. Eu acho que essa é o que eu posso falar para quem está aprendendo. Faz parte do processo, né, esses erros. E o que de trabalho seu, fala um pouco mais de trabalho seu pra gente concluir, assim, que você tem orgulho, indica os seus trabalhos aí. Olha, eu sou muito suspeito para falar porque eu gosto de muita coisa, mas ultimamente eu tô tentando me vincular mais à música e eu acho que através dos videoclipes é aonde eu quero estar assim mais com a relação mais próxima. Então eu venho fazendo alguns videoclipes, então é algo que eu tô tentando dar uma atençãozinha maior agora. E os videoclipes são o que eu gosto muito assim do processo. Eu acho que é uma forma que eu me sinto mais ali no gás de fazer, porque pra mim indica um aí que você... eu vou indicar, eu vou falar do videoclipe que eu fiz ainda na faculdade com o Laércio, Voar, que é um videoclipe que a gente fez com uma estrutura mínima ali também, mas eu acho que a gente chegou em resultados muito positivos, assim. Então eu respeito muito trabalhos com os meus amigos, assim, ainda são os que eu mais gosto, são os que eu tenho mais vontade de estar participando, assim. Massa, da hora. E é isso, então, quando você pensar num videomaker para o seu videoclipe, você que for artista, pode procurar o Hudson, é a pegada dele, cultura de rua, hip hop, e também ele é multifacetado, você já viu aí que ele tem múltiplos talentos. Hudson, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é uma referência para mim já, pode ter certeza, e para vários profissionais, com certeza sua caminhada aí só tende a fortalecer, porque é isso, né? Você é um cara que dribla a adversidade, vai para cima mesmo, e isso é muito potente, né? A gente precisa de profissionais assim. Muito obrigada. Eu que agradeço pela parceria, pelo convite e pela conversa também. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Em breve, mais um episódio desse videocast aí sobre novos profissionais de departamento de fotografia. Valeu, obrigada, é nóis.